A paz, você serve a um Deus do impossível. Não se desespere, não tenha medo, não entregue os pontos, não se entregue a essa situação. Porque um dia, escreve aí, quando você menos esperar, Deus vai chegar, Deus vai mandar alguém. Deus vai lançar uma palavra, um mover sobre sua vida e tudo isso vai passar. E tudo isso que está te incomodando, que está te perturbando, vai ter um fim. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Lembrei desse louvor. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas sua palavra, suas promessas sobre sua vida vão se cumprir. E quando aquela promessa vier e acontecer algo que venha causar dúvida no teu coração, vai para os pés do Senhor, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Reis 2, no capítulo 4, Eliseu e a Sunamita. Essa história é tremenda. Essa história aconteceu há milhares de anos atrás, mas continua acontecendo hoje. Tu crê? Se tu creres, tu verás grandes coisas acontecerem na tua vida. E a gente sabe, quem conhece essa passagem aqui, se você não conhece, anota. Reis 2, capítulo 4, Eliseu e a Sunamita. Então, um certo dia, Eliseu foi para a cidade de Sunem, e ele sempre andava por lá, pregava, e conheceu esta mulher. E ia lá na casa dessa mulher, e ela notou que ele era um homem de Deus, e ela conversou com o marido dela e disse: vamos fazer um lugar para o profeta, para o homem de Deus, quando vier à nossa cidade, a Sunem tem um lugar para descansar e ficar. E Eliseu sempre junto, com o seu moço, com o seu ajudante, o Geazi, ficou naquela casa. E ele conversando com o seu moço e dizendo: é uma mulher tão boa, eu imagino essa mulher que está nos ajudando, que preparou um canto para nós. Ela fez tudo bonitinho, uma cama, uma mesinha, se preocupou com tudo, colocou um candeeiro lá no quarto. Ele disse: o que é que ela precisa? Você já observou? Mas ela era rica. E Geazi respondeu que já tinha observado tudo, mas uma coisa lhe faltava: um filho. Porque antes Eliseu tinha perguntado a ela: você está precisando de alguma coisa? Como ele tinha abertura com o rei, Ele era um homem conhecido. E ele disse: você quer algum favor do rei? Que eu posso interceder por você. E ela: não. Porque o que eu tenho já me basta. Olha, é como a gente chega, ser amiga do governador, amigo, aí diz: eu vou interceder por você. Mas às vezes o que a gente precisa, os homens dessa terra, por mais poderosos que sejam, não podem nos dar, só Deus. E Geazi disse para Eliseu: ela não tem um filho, e o marido dela já é muito velho, Senhor. E Eliseu mandou chama ela aqui. E quando ela chegou, que ficou na porta, ele disse: por esse tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás um filho. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque Deus deu esse poder ao profeta, mas também deu esse poder a mim e a você, de profetizar, de acreditar, de profetizar na sua vida e na vida dos outros. Você tem que crer nesse poder. E quando ele disse para ela que daqui a 1 ano ela teria esse filho, sabe o que ela disse? Ela disse: Senhor, não mintas para mim. Não mintas para a tua serva, porque aquela mulher, com certeza ela já tinha buscado outros meios para ter um filho. E foi enganada, porque tem muitos que se dizem homens de Deus,
homens da ciência, homens que enganam, que dão falsas esperanças. Mas Eliseu era assim, um homem de Deus. E ele disse que em 1 ano ela seguraria essa criança nos braços. E o menino veio. E na data que ele disse, o menino nasceu. Porque quando vem de Deus, acontece. Não tenha dúvida. E eis que esse menino cresceu, está aqui nas Escrituras, e foi presta bem atenção, foi trabalhar com o seu pai e os empregados do seu pai, ficou lá nas terras e de repente sentiu uma dor de cabeça, chorando, e ele chamou o empregado e disse, leva esse menino para a mãe dele. Mas quando chegou, ela ficou com esse menino no colo e pedindo a Deus, mas o menino morreu nos braços da sunamita. E ela subiu lá no quarto do profeta, colocou o menino na cama, que ela preparou para o profeta, fechou a porta, pediu ao marido que preparasse uma jumenta e alguns empregados para ir com ela, que ela iria falar com o profeta. E ele até questionou o que é que tu vai fazer por esses dias lá. Mas ela foi. E ela foi, e Geazi viu ela de longe, chegando, e disse para o profeta, lá vem a sunamita. E quando foi perguntar, e quando alguém perguntava, e o que foi? O que está acontecendo? Não, está tudo bem, está tudo bem. Ela deixou para contar para quem poderia resolver. Aquele que deu a promessa, e que a promessa nasceu. E ela não tinha pedido, mas Deus usou Eliseu, e ela foi buscar aos pés dele. Quando ela chegou lá, que ela viu, ela foi calada o tempo todo, não contou para o marido, não contou para ninguém, mas quando ela viu Eliseu, ela se jogou aos pés dele. E Geazi, vendo aquilo, foi para tirar, porque Eliseu era um homem de Deus. E ele disse, não deixa ela, porque ela está com a alma amarga. E ela chorou ali, e ela disse, eu te pedi, filho, eu te pedi aquela promessa, tu me deu, e agora o menino morreu, o que vou fazer? E ele disse, Geazi, vai, leva o meu bordão contigo, coloca em cima do menino. E vem ao nosso encontro dizer. E ela disse, eu não saio daqui, eu não vou te soltar, profeta, homem de Deus. Vamos lá, fazer minha promessa, reviver. Vamos lá comigo. E ele fez, Geazi fez tudo que Eliseu mandou. Colocou o bordão sobre o menino e nada. Mas, e quando Geazi foi, Eliseu disse, quem te parar, tu não dá nem boa tarde, não dá boa tarde, não responde, não fala nada, vai calado. É assim quando nós vamos buscar a nossa promessa, nós temos que ir calado, porque existem pessoas invejosas, pessoas que pensam ao contrário, pessoas que no simples olhar desandam a nossa vida. Aí Deus diz aqui, não fala, vai calado, vai só pensando, Senhor, me ajuda, Senhor, vem comigo, Senhor, Senhor, não olha para a esquerda nem para a direita. As Escrituras dizem isso direto para a gente. E Geazi, quando foi, não aconteceu nada, o menino continuou morto. Mas quando Eliseu chegou lá, Eliseu foi onde o menino estava, e dando lá fez suas orações, colocou a boca sobre a boca do menino, e seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele. Olha que maravilha, a carne do menino aqueceu, o corpo do menino aqueceu, o menino abriu os olhos, o menino voltou, tornou a viver, e ele chamou, Geazi disse, chama a sunamita, e ele chamou, ela chegou lá e o profeta disse para ela, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra e tomou o seu filho e saiu. Olha, eu fico arrepiada com esse poder do nosso Deus. Ele fez, ele faz, ele fez na minha vida, eu sempre conto isso. Curou a minha filha de um câncer, a minha sobrinha de um câncer, quando todos diziam que não. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu mandei até para algumas pessoas, de uma médica falando nas redes sociais, ela contando de um milagre que aconteceu no hospital, que uma criança chegou lá, sofreu um acidente em casa. Nesse vídeo ela não diz o que foi, mas diz que a criança chegou já e foi tendo óbito. E quando ela avisou para a mãe que esse menino estava morto, estava a mãe e a avó, essa mãe disse, deixa eu ficar um tempo com meu filho.
E ficou com a criança ali nos braços. E as técnicas, os médicos, ela disse que eram várias técnicas e 5 médicos. E a avó daquele menino ali. E ela já estava preparando os papéis, né, os trâmites. Quando alguém falece, alguém chega a óbito no hospital. E essa avó começou a clamar e a chorar. E disse que as técnicas ao redor dela, e ela clamando, e ela chorando, e ela pedindo a Deus que trouxesse o neto dela de volta. Olha, eu fico arrepiada, porque eu me coloco ali no lugar daquela mulher, porque eu sei que nesses momentos a gente clama, a gente chora, a gente se humilha, e Deus responde. O que está morto aí na tua vida? O que está acabando na tua vida? O que está tirando o teu sono? O que está te perturbando? Clama ao Senhor, que Ele vai te responder. Assim como respondeu aquela avó, que está aí nas redes sociais, e a médica diz que de repente o pé do menino começou a mexer, a esquentar, as pupilas voltaram. Ela olhou e ela viu aqueles sinais, e ela deixou aqueles papéis lá, chamou, foram fazer os procedimentos, esse menino voltou. Ela acionou logo um hospital onde tinha a capacidade de receber aquele menino, estava grávida, não sabia como era que ele ia ficar depois daquilo, mas ele voltou. Foi entubado e se recupera. E ela diz com as palavras dela, que essa palavra eu disse para um médico lá no hospital de Barbalha aqui, que quando o homem não pode mais, Deus chega e faz. E essa médica diz, ela disse, isso é para a gente aprender, para a gente refletir. Todos os médicos, todas as enfermeiras, todo mundo que estava ali, aquela equipe, ficou sem entender. Ela disse que foi um verdadeiro milagre. E ela disse, isso é para a gente compreender que Deus existe, que Deus faz, e quando a gente não pode, Ele faz, Ele traz a vida, Ele faz coisas que o homem jamais pode fazer. Por isso, meu irmão, se humilhe aos pés do Senhor, não tenha vergonha, ore, chore, grite, clame pelo socorro de Deus, independente do lugar onde você esteja. Aquela avó fez isso, aquele menino, aquele adolescente fez isso pelo aquele irmãozinho dele que morreu afogado na piscina, recente também agora. Estava morto enquanto o pai, a mãe, as irmãs gritavam e ficavam ali do lado do menino. Ele estava de joelho, ele foi lá para aquela, eu não sei se é pissarra o nome daquele rixão que machuca mesmo, botou o joelho dele, um adolescente, as mãos para o alto, e clamou a Deus pedindo que o seu irmão voltasse. Assim Deus fez. Tem outro caso de um jovem que estava em um prédio que pegou fogo. Muitos morreram. Saiu no jornal, ele tem esse quadro hoje, ele já é adulto, mas tem esse quadro dele na casa dele. Se você procurar nas redes sociais, tem. E ele foi salvo, ele viu um anjo descendo com ele aquelas escadas, se não me engano, era no 10º andar que aquele jovem estava. Quando ele chegou ali embaixo, todo mundo ficou besta. E a manchete dizia que foi um milagre, que ele foi salvo por Deus, o anjo salvou ele. Olha que maravilha, meu irmão, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Peça, profetize dentro da tua casa. Profetize o que é que está matando a tua fé. É a falta. Profetiza. Eu profetizo em nome de Jesus, geladeira cheia, despensa cheia. Eu profetizo em nome de Jesus a cura dos doentes da minha casa, curas físicas, espirituais. Eu profetizo. Eu expulso os maus espíritos. Não pense que não existe, que atormentam a nossa casa, que nos botam para trás, que nos levam à falência. Mas nós servimos a um Deus que combateu e venceu todos eles, e diz que pelo poder do nome dele nós poderemos fazer o mesmo. Então determina, ordena, sai da minha casa em nome de Jesus, confiando que vai acontecer. Eita maravilha! Tem dias que quando eu começo, que eu não sou diferente de você, eu começo a esmorecer pensando nos problemas, mas aí me vem essas coisas, e chega um vídeo desse para mim, por isso que eu gravo esse vídeo para você. Chega um vídeo e diz, olha, e quando chega um desses, procura aí na internet esse vídeo dessa médica. Isso é tão importante para alimentar a nossa fé. Deus diz, busca coisas que te dão esperança. E quando a gente vê um milagre desse, nos enche de esperança. Deus continua fazendo, Ele vai fazer. Eu profetizo em nome de Jesus grandes coisas na sua vida e na minha vida.
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu falo como Jó. Porque antes eu ouvia só falar. Porém, hoje eu posso dizer, eu vivenciei grandes milagres de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. Não desista, não desista, não desista. Deus vai agir nessa tua causa. Coloca o teu joelho no chão. Não sai falando para ninguém que não pode te ajudar, não. Clama a quem pode. Clama a quem pode. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde uma só batalha. Eita Deus tremendo, por isso que eu te glorifico, Senhor. No dia de hoje, todos os dias da minha vida, as minhas primeiras horas do dia e as últimas, eu dedico ao Senhor e no decorrer do dia Ele está no meu coração. Eu clamo em silêncio por onde eu estou andando. Eu chamo Ele para ficar comigo. Oh, meu irmão, se agarra nele. Se agarra nesse Deus. Se agarra. Que Ele vai cuidar de você. E depois você vai estar contando o seu testemunho para que todos vejam, para que todos escutem, para que aumente a fé de todos, que aonde chegar o teu testemunho, que você serve a um Deus grande, grande, que nos dias de hoje continua fazendo grandes coisas. Final de semana abençoado, final de semana abençoadíssimo para você.